Quando puder Pronto. começar, o senhor diz? Pode começar. Vamos lá. Poder do teatro, teatro do oprimido e transformação social. Vamos lá? Página 118. Com... Vai, Vai, Júlia. então. Com o teatro do oprimido, Augusto Boal buscava propor uma transformação existencial nos indivíduos. Ele acreditava que isso envolvia uma mudança de atitude perante o outro, principalmente aquele que nos oprime, e também a que nos oprimimos. Assim, o grande objetivo do TO era diminuir a opressão de uns contra os outros. TO é teatro do oprimido, viu? Para quem não percebeu ainda. Olha lá. Para que essa transformação existencial acontece? O projeto de Boal partia da ideia de que o indivíduo precisava participar de encenações teatrais em que pudesse ver seu corpo e o corpo do outro e o modo como se colocam e se expressam, por meio de jogos e de exercícios de ativação sensorial e de desmecanização corporal. Certo. Os jogos do TO, criados por Boal, são divididos em categorias que visam despertar o indivíduo para todos os seus sentidos e reativar sentidos adormecidos ou subutilizados. Em vez de usar o teatro como uma forma de representação dos problemas vividos pelos oprimidos ou como um instrumento de identificação com o público, o teatro de Boal procura criar uma atitude ativa do público em relação ao espetáculo e à vida. É E para ler a assim, palavra do artista, é? isso, mas peraí, isso só já você lê. Ou seja, essa questão social eles mostram por meio de teatro o que aconteceu na vida real de um dos participantes, né, de um dos atores, tá, que é apresentado lá. E faz com que o público também participe é, desse momento e assim sinta na pele como foi a situação, tá certo? Aí vamos para a palavra do artista que diz, vai lá, Júlia. Digo que o teatro do oprimido é uma chave. A chave não abre a porta. Quem abre a porta é quem segura a chave e a torce. Todo e qualquer teatro mostra um segmento da sociedade em movimento, conflitos humanos, sociais e políticos em movimento. Pronto, tá certo? Então vamos lá, prosseguir. Ó. Yandra, página 120, viu, Yandra? Você que chegou 18. agora? Vai ser Não, 20. 118 a gente já leu, vai para 120 agora. A árvore do teatro do oprimido, certo? Vamos lá, 120. Pai, eu leio. Eu ia botar essa atividade, mas preciso fazer com pano, não vou fazer vocês saírem de casa para comprar pano, não. Vamos lá. A árvore do teatro do oprimido. O teatro do oprimido pode ser simbolizado por uma árvore. A gente vai ver essa árvore aqui, ó. Então ela tem da seguinte forma, tá? Teatro jornal, teatro legislativo, ações concretas na árvore, o teatro invisível, o arco-íris do desejo, tá bom? Aí tem aqui o teatro fórum, teatro de imagens, jogos e as raízes que são o que sustenta essa árvore aí, que é os direitos humanos, filosofia, história, sociologia e ecologia pedagógica, certo? Isso aí está nas raízes, né? Porque é que sustenta toda a árvore do teatro dos oprimidos, certo? Vai lá, Júlia. Nessa imagem, Nessa imagem, a árvore do Teó é nutrida pela ética e pela solidariedade. A certo. ética, nessa forma de teatro, é o ponto de partida para qualquer ação, exercício ou reflexão. A todo instante, o praticante do TO deve saber por que age e qual é o significado da ação ética de cada sujeito. O chão, a base que sustenta todas as invenções do TO, é a realidade, materializada na economia, na política e na agricultura. Todas as Na encenações surgem cultura, de uma necessidade do grupo. Então, todas as encenações surgem de uma necessidade do grupo, de algum processo de opressão que seus participantes vivenciam e querem discutir com a sociedade. Além disso, todos os exercícios do TO estruturam-se sobre três alicerces da comunicação: suas raízes, a palavra, o som e a imagem. A palavra está associada à poesia, à narrativa e ao teatro. Em relação ao som, privilegia-se elegias. aqueles produzidos no, produzidos e pelo corpo e com objetos descartados ou reutilizados, pois lembram o que é rejeitado, desprezado, isso é, o oprimido.
Quanto à imagem, todo grupo praticante do TO é incentivado a criar uma bandeira que o represente. Essa bandeira deve ser uma versão da bandeira do Brasil, proposta pelo grupo, com uso de cores e formas como seus integrantes querem que ela seja. Achei certo? conceitual a Pronto, arte ia ser essa deles. bandeira para a gente fazer, mas a gente não vai fazer, não. Tá bom? Vamos lá. Jogos teatrais e o teatro do oprimido. Vai lá. Vai lá, Júlio. É jogos teatrais e o teatro do oprimido? Isso, muito bem. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. A Ao página longo de sua seguinte. trajetória, Augusto Boal sistematizou diversas séries de exercícios e de jogos com o objetivo de levar o público a se reconhecer como participante do teatro e a se liberar da condição de mero espectador, assumindo-a de ator. As várias técnicas associadas ao TO podem ser consideradas jogos teatrais. Em 1977, Boal publicou a primeira edição do livro 200 Exercícios e Jogos para o Ator e Não Ator com vontade de dizer algo através do teatro. Certo. Até hoje, a obra é utilizada por grupos de teatro de todo o mundo. Ou seja, esse livro é justamente para fazer com que quem estiver assistindo participe da peça junto, tá certo? Vamos lá prosseguir para agora, para a página, para a gente ver as técnicas do teatro, tá? 123. 123. Técnicas do teatro do oprimido. Vamos lá. Ai, Júlia. O TO baseia-se em diferentes técnicas desenvolvidas por Augusto Boal, como o É, teatro fórum, o teatro jornal, o teatro legislativo, o teatro invisível e o teatro imagem, certo. sempre contando com a participação do público e seguindo o total de participação no fazer artístico. A seguir, vamos conhecer algumas dessas técnicas. Primeiro é o teatro fórum. Vamos entender Aí o o que é o teatro teatro, fórum. essa é a técnica utilizada pelo GTO Marear no espetáculo. A resposta só é não. Em um teatro fórum, produz-se uma encenação baseada em fatos reais, na qual personagens oprimidos e personagens opressores entram em conflito para defender seus desejos e interesses de forma objetiva. Nesse confronto, o personagem oprimido fracassa e os espectadores são estimulados a entrar em cena, substituindo os atores e buscando alternativas para o problema encenado. Pronto, Ao trazer para a ação Peraí, o Júlia, mesmo peraí. Ó, esses espectadores, pessoal, são justamente a plateia, tá certo? Que vai participar da cena, como eu já tinha falado, tá? Vai, Júlia. ao Ao trazer trazer, para a ação, mesmo que teatral, possibilidades de saída para impasses criados pela opressão social, o teor mostra a possibilidade de transformação ou de recriação da sociedade. ou seja, se a plateia está participando, ela vai poder opinar sobre a situação que foi vivenciada pelo um dos atores, certo? E assim ela vai poder opinar, já que ela está na cena, vivendo a cena, ela pode opinar melhor sobre a situação. Lembrando que toda história tem seus dois lados, não é isso? Então é por isso que é bom sempre você vivenciar aquilo para poder dar a sua opinião, certo? Aí vocês estão vendo as imagens dos dois tipos que ocorreram, certo? E agora a gente vai ver o teatro de jornal. É o jornal? É o jornal, né? Pronto, teatro de jornal. Olha lá, teatro de jornal. Ô tio, antes deixa eu só dar minha reflexão aqui que eu tava Dê lendo sua e reflexão, muito pensei bem. que isso daqui Hum, é que esse teatro aqui, que a plateia certo. participa, eu Hum, acho ele muito importante, principalmente para o público mais jovem, tipo criança, pré-adolescente, para você já entender o que é um opressor e uma pessoa oprimida, entendeu? Para você certo. já aprender a lutar pelos seus direitos, que é o que muita gente não faz, porque muita gente não sabe nem que, sei lá, que sofre racismo, tem muita gente que nem sabe. Entendeu? Acho muito importante. Vamos lá para a página 125, coleguinhas. O Teatro Jornal. Ah, Rafael vá. não. Não, vá, pode ir. Você O falou bonito, Teatro eu Jornal gostei.
foi desenvolvido inicialmente pelo Núcleo do Teatro de Arena de São Paulo, do qual Augusto Boal foi diretor entre 1956 e 1971. Consiste em diversas técnicas que permitem que notícias de jornal sejam transformadas em cenas teatrais. A Hum, seguir, apresentamos algumas delas. Mais certo, uma vamos lá. reflexão da menina Júlia. Olha, isso aqui é muito top, porque imagina você ler uma notícia de uma pessoa preta ser morta por um policial. Muitas Hum. crianças já vão entender o que é o racismo, o quanto as pessoas negras sofrem só pelo fato de ser negro, sabe? Muito importante. Mas aí, Júlia, vem Vamos o lá, caso. Peraí, improvisação. calma, Júlia. Aí vem o caso que você falou aí de Tô muitas ansiosa. crianças, mas é a questão também de ser bem explicado. Porque, por exemplo, como eu falei, toda história tem seus dois lados. A criança pode muito bem ver, e eu, por ser preconceituoso, posso dizer que isso é normal de acontecer. Entendeu? No caso de eu não ser preconceituoso, aí eu explico o que aconteceu. Mas se uma pessoa que é preconceituosa, ela vai dar a versão dela para a cabecinha da criança, é isso? Então, nem sempre é aquela história, tem dois lados, cada um, a cabeça da criança vai depender de quem está do lado influenciando também, certo? Claro que tem algumas crianças que já pegam no ar as coisas, interpretam, vão atrás, pesquisam, mas aí, tá certo? Tudo depende também da influência que vai ter por trás, tá? Vai, Júlia, continua. Olha, Rafael, Improvisação. Quem eu fala? penso Ah, muito Júlia. nisso, É a porque Júlia. eu mesma, os meninas Júlia fala de novo, novamente, porque hoje eu Certo, estou vai. comunicativa, quero trocar palavras. Tá bom, fale. Eu fico pensando, meu Deus, a criação que eu quero dar para meus filhos Hum, é que no dia que eles verem uma pessoa sendo oprimida por qualquer tipo de coisa, eles irem lá e falarem e lutarem, ser que nem a mãe deles, entendeu? Eu quero dar entendi. esse tipo de criação pro meu filho. Não quero que eles se deixem ser influenciados por ninguém. Por ninguém, porque isso é muito ruim. Uma Mas aí, criança mas vai eles para vão a ser influenciados, escola, mas eles vão estar sendo influenciados por ti também, não? vão por mim, pro lado certo, porque a mãe deles é muito inteligente. Aí é que tá a questão do lado certo, né? Porque o certo depende de cada um também. Na sua Pois é, era cabeça isso é que o eu também estava certo. pensando Na nisso. cabeça do preconceituoso também é certo. E aí, né? Pois é, era isso que eu tava pensando. Eu até comentei com uma pessoa e essa pessoa, tipo, me julgou muito, porque eu falei assim: ai, pra mim não existe o certo ou o errado em relação ao pensamento. Aí Certo. Ele é ela, por quê? sofista. E o Ele é racismo sofista. foi a primeira, pois é, foi a Quando a primeira coisa que ela pessoa que perguntou. Eu pensa falei, por assim, quê? ela é sofista. Pois A gente é, chama porque de aí foi sofista. o que eu falei, por quê? O racismo é errado sim, mas para a pessoa que está cometendo o ato de racismo, para ela aquilo ali não está sendo errado, está sendo certo. Hum, E para quem está sofrendo, aquilo é errado. hum, E não vai adiantar, porque um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. Então, não adianta, entendeu? Foi isso que eu falei, certo. a menina até hoje está sem falar comigo, achando que eu sou racista. Mas também tem que ver a Vamos questão lá. também que, às vezes, esses racistas, pessoal, viu? Que a Juliana comenta tanto aí, eles Ei, tiveram Rafael, deixa eu falar. isso em casa, viu? Eles tiveram isso em casa, eles viram isso em casa. É a mesma coisa que. Quem foi É que o falou? meio, né? Quem foi que falou? A Ariane. Para Ariane. Ariane, Peraí, Ariane, só terminar minha explanação aqui, tá? É a mesma coisa sobre bater em mulher, tá certo? Se uma criança vê que a mãe dela apanha todo dia do pai, essa criança vai crescer sabendo que pode bater na mulher dele também, entendeu? Então isso aí, às vezes, já é estruturado em casa. Ninguém nasce sim. preconceituoso. A Lívia não tá me escutando? Ô, Lívia, Tá saia, não. Lívia. Alguém bota aí no chat para ela Aposto que ela não sair e tá te entrar de escutando, novo. como é que é? Coloca no chat, no chat. Deixa eu botar Tinha aqui. tu falando agora desse negócio de aprender em casa. Eu me lembrei de um caso que aconteceu até, eu acho que eu comentei com vocês que eu fiquei um pouco indignada, que Não, foi peraí, no Júlia, peraí. Natal de Tá bom, Júlia, 2019. já você explica. Fale, Ariane, que você ia falar, por favor. Peraí, assim, o que eu ia falar é que, tipo assim, eu Hum, acho que em relação a alguns assuntos, eu acho que o certo e o errado não convém.
não convém essa questão da relatividade, porque o que é certo, o que é errado. Não importa quem é que esteja pensando. O que vai ser certo sempre vai ser certo, o que vai ser errado. Não tem isso. Tudo bem que eu entendo que as pessoas, muitas vezes, são produto dos meios onde elas vivem. Por exemplo, se Uhum. eu vivo num meio, como você mesmo falou, em que meu Exato, pai bate na minha mãe, eu vou aprender e crescer com isso, que talvez seja algo até automático para mim. E não exato, errado, entre aspas. Porém, o que é certo sempre vai ser certo, e não há, nesse caso, essa exato. relatividade de pensamentos entre não há certo e errado em questão de pensamento. Ou seja, você é contra o pensamento sofista. Em alguns casos, por exemplo, em coisas que não se podem confirmar de maneira científica ou comprovada, Ah, em ações sociais, talvez não. Agora, ações científicas, eu sou contra, né? Eu sou sofistas, porque a pessoa não aceitar que aquilo realmente tem comprovação e querer realmente estar certa, eu não sei, ninguém pode ditar o que a pessoa está pensando errado e fazendo errado. Só exato. que há também a questão da ciência e da comprovação das coisas, né? E também a questão dos costumes locais, tá, pessoal? É a questão também de onde da sociedade que vocês vivem e assim por diante, né? É como eu estava falando por mim do sexto ano. Vocês não podem ir lá para as regiões da Arábia e querer, por exemplo, de chegar tirando a burca de todas as mulheres que vocês estão vendo lá, porque elas estão de burca e vocês não acham certo. Porque, por exemplo, a Júlia é feminista e não acha aquilo certo, entendeu? Então, também tem a questão do costume, tá? Vamos lá, Júlia. Prosseguindo aí. Menino, hoje o negócio tá bonito, viu? Gostei. Vai lá, continua, Júlia. Rafael, hoje tá lindo. Eu Tá queria lindo. Vai, deixar Júlia. um ponto aqui que Deixar quem o falou ponto, aqui, ó. eu acho que não foi a Ariane, né? É. Porque ela tinha um canal no YouTube e eu conheço a voz da Priscila e eu sei que o sotaque da Ariane é diferente, mas tudo bem, Não, né? mas a Ariane, Continuando aqui a nossa aula. a Ariane deve estar do lado. Não se preocupe. Vamos Eu lá. tô, eu tô aqui O comendo. que é que Minha eu avó. queria falar? Mas foi até bom. O Se eu que não é me que eu engano, queria dizer? peraí, foi até bom outro campo de visão de um outro tipo de adolescente, diferente da idade de vocês. É até bom, entendeu? Vai lá, continua. Improvisação. Mesmo faz diferença. Vai lá, Eu continua. Então não faz nem diferença. Enfim, Rafael, é porque, tipo, eu acho que aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei extremamente chateada, eu fiquei extremamente passada, Hum, chocada, que aconteceu um hum, ato de racismo da parte da minha família com um contigo. amigo meu, e eu Hum, tava, sim, e eu fiquei, tipo, muito chateada, muito triste. Porque o que foi que aconteceu? Eu mandei uma mensagem pro meu amigo falando: ah, Ah, eu tô na cidade e tal, vem aqui falar comigo e tal. Aí ele foi de moto. E esse meu amigo, ele é preto. E ele tem um hum, cabelo crespo. E quando ele chegou, a minha avó viu pela câmera que era um menino preto. A minha avó saiu de casa, foi na calçada, certo, gritou e disse várias coisas com ele. Inclusive brigando comigo, porque eu estava conversando com ele, sem nenhum tipo de coisa a mais. Quando eu entrei em certo. casa, foi até no dia 24 de dezembro, a minha avó Che, falou, me hum, perguntou o que é que você quer conversando com aquele neguinho do cabelo ruim. hum. Ela falou desse jeito pra mim. Na hora que ela falou aquilo, eu acho que meu coração ficou assim, meu Deus, eu não posso desrespeitar minha avó. Por favor, me segura a minha boca, em nome de Jesus. Aí o meu tio ficou assim, totalmente exaltado e falou: Mãe, se a senhora falar isso na rua, a senhora vai ser presa. É a Disse um monte de coisa com questão, a minha avó. Júlia. E quando eu cheguei em casa. Pois é, peraí, Rafael, calma, calma. Quando eu Hum, cheguei em casa, a minha irmã, eu contei pra minha irmã o que tinha acontecido. E a minha irmã me mostrou uma foto do ano em que minha avó tinha uns 3 anos, 2 anos de idade, que eram duas meninas brancas sentadas em uma calçada e tinha um garoto preto, criança, dentro de uma jaula do lado delas, como se fosse um brinquedo. hum. Em relação a isso, eu fiquei muito triste e eu vi que a minha avó já era uma pessoa muito idosa e que ela cresceu aprendendo que pessoas negras são ruins. Eu fiquei na intenção de tentar ensinar, mas eu fiquei calada porque eu sei que se eu falar seria pior. É porque Então, né? os mais velhos, eles não é como o computador que vai se atualizando, entendeu? Eles não vão se atualizando, não vão mudando isso, e isso já está estruturado na cabeça deles, entendeu? Então, para modificar isso, é um pouquinho mais complicado, entendeu? Porque já é estruturado,
certo? Mas tem como, tem como. Tem como conversar, tudo por meio de diálogo, nada de discussão. Ninguém resolve nada por meio de violência, tá certo? É tudo uma questão de diálogo. Quem senta para conversar, mudar a opinião, não é errado, não é feio. Ah, eu tinha uma opinião, você conversou comigo, realmente é desse jeito mesmo, eu não conhecia, e assim por diante. Tudo é questão de conhecimento. E conhecimento, como você diz, conhecimento é poder. O problema é que alguns não querem ter conhecimento, né? Outros não estão nem aí, e assim vai, tá? Vai lá, Júlia, improvisação. Senão a gente não termina esse capítulo hoje. Vai lá. Verdade, porque hoje eu tô, ó, naquele pique, você sabe. Vai, eu sei, vai. Improvisação. Depois de se inteirarem de uma notícia de jornal, os atores improvisam uma cena com base nela. A notícia serve de roteiro. Os atores também podem improvisar os prováveis motivos do acontecimento ou as cenas que teriam dado origem a ela. Certo, vai. Leitura Leitura simples. simples. Os atores leem as notícias do jornal, alterando seu sentido pela forma como as interpretam. Lê uma notícia alegre como se ela fosse triste. Por exemplo, no teatro, isso é chamado de distanciamento. Ou seja, procurar se afastar das emoções que um fato causa a fim de melhor analisá-lo. Eu entendi. Certo, Eu entendi perfeitamente. Vai. que Leitura bom. Vai. com ritmo. Com ritmo. Em vez de ler a notícia, os atores devem cantá-la, usando o ritmo musical que melhor transmita o conteúdo desejado, como a nostalgia de bossa nova, a dramaticidade do tango, a alegria do samba e etc. Certo, vai. Leitura Leitura cruzada. cruzada. Duas notícias são lidas ao mesmo tempo, de modo intercalado. De preferência, essas notícias devem ter algum contraste, uma notícia positiva e outra negativa sobre o mesmo tema, por exemplo, para que a leitura de uma amplie a compreensão da outra. Certo. Ou seja, vão falando duas, intercalando, uma parando e outra continua, e aí para ver como é que faz a compreensão entre positivo e negativo, né? Ação paralela. Vai lá. Enquanto a notícia é lida, os atores encenam como o fato descrito ocorreu, criando imagens que a complementam. Certo. Eu vou lendo a notícia e vou criando fatos, tá certo? Ou seja, vou encenando esses fatos, tá? Com imagens ou apresentação. Reforço. Ô tio, isso tem muito em. Esse negócio aqui tem muito em protesto, né? Quando as pessoas protestam, eles recriam a cena no meio da rua. Já vi, Isso. não é? Exatamente. Reforço, vai lá. Enquanto Enquanto leem, leem, cantam ou dançam a notícia, os atores devem usar diversos materiais, além do jornal, como canções, jingles, materiais publicitários, etc. O que é jingles, para quem jingles? não Não sei o que é sabe, jingles. olha, aí ia responder. É aquelas musiquinhas chicletes de propaganda, tá? Que fica aí no ouvido e no cérebro de vocês direto, tá certo? As musiquinhas de Papel propaganda. fio. Tem no filme do Pronto. Divertidamente. Pronto, é da Casa Pio, quando tá no Dia das Crianças, aquela musiquinha chata lá da Casa Pio. Nossa, tão Ali é um jingle. chata que é a mesma de Casa anos. Pio, Casa Pio. Viu? É na Casa Pio. E você tá certa. Quando eu era criança, ainda era essa música. Vai lá. Verdade. Histórico. Histórico. Ao representarem a notícia, os atores criam cenas ou apresentam dados que mostrem o mesmo fato em outros momentos históricos ou em outros países. Por exemplo, Certo. entrevista de campo. Então, vai. Os participantes entrevistam uma pessoa de seu meio social para levantar informações ou descobrir fatos a fim de elaborar uma cena. Pronto. Vamos lá para o próximo. Legislativo. Teatro legislativo. Eu já até imagino. Então, vamos lá para o legislativo. Adoro. O teatro legislativo. No teatro legislativo, as soluções encontradas pela plateia em um teatro-fórum podem ser transformadas em projetos de lei. Tudo se passa no plano da ficção. Porém, com essa técnica, as pessoas percebem que a política é parte da natureza humana e que tudo o que fazemos ou pensamos é uma ação política.
Pronto. Achei corretíssimo. Hoje, no 6º ano, a gente estava falando justamente sobre a existência de política ou não. Quando se não tem política, ou seja, não tem organização, polícia, exército, essas coisas, a falta disso, ou seja, a falta de um governante, a gente chama de anarquia, tá certo? Existem, sim, pessoas que querem a anarquia, né? São os anarquistas. Anarquia é quando Essa anarquia, controlado falta de... pelo povo? Não é controlado, não é controlado. A anarquia é uma associação, tudo vai ser controlado por uma associação livre, sem lei, sem polícia, sem nada, sem governante, sem nada. Tem uma associação e eles vão dizer, desse jeito dá certo, assim, entendeu? Ou seja, anarquia é sem governo, tá? É livre? É livre. Existe? Alguns querem que exista, mas praticamente quase uma bagunça, entendeu? Porque, querendo ou não, precisa ter, hoje em dia ainda, claro que pode chegar um tempo que exista momentos que a gente não vai precisar mais de leis, porque todo mundo está na paz. Mas aí, até lá, isso acontecer, tem muita coisa, muito chão pela frente, né? O teatro invisível, vamos lá. Muita guerra, né? Eu espero que não, viu? Invisível. Vai, teatro invisível. É verdade, porque se virasse uma anarquia, menina, ia ser uma esculhambação. Com o governante já, imagine sem. O Vai. teatro invisível. No teatro invisível, os atores se apresentam em um ambiente do cotidiano, ou seja, fora do teatro. O lugar pode ser um restaurante, uma fila, uma rua, um mercado, um trem, etc. As pessoas do local são surpreendidas e durante toda a encenação não devem desconfiar que se trata de um espetáculo, Ou para que não seja, se transformem em espectadores. você já deve ter visto aí, aconteceu uma vez isso aí num shopping daqui, tá? O shopping promoveu isso. Já aconteceu comigo, Rafael, mas não o foi no casal shopping. brigando, e aí do nada eles fazem as pazes, essas coisas. Isso aí é teatro invisível, tá? Todo mundo pensa que está acontecendo de verdade uma coisa lá, uma situação real, mas na verdade é só um teatro, tá certo? Vai lá, Sim, o continua. meu foi horrível. Eu tava no centro e Foi. do nada, todo mundo na Praça do Ferreira, chegou uns caras com uns fuzil enorme, Foi correndo mesmo. no meio da praça, dizendo que ia matar todo mundo que tivesse pela frente. O povo tudo entrando dentro da Riachuelo, os vendedores fechando as portas. Foi horrível. Foi horrível, fiquei passando mal. Pronto, vai lá, continua. O teatro-imagem. No teatro-imagem, a imagem da opressão surge por meio de expressões corporais dos integrantes do grupo, como uma fotografia da cena do conflito. Uma pessoa deverá fazer o papel de testemunha, indicando se a imagem criada realmente retrata o conflito. Outra técnica utilizada pelo teatro-imagem é a produção de pinturas e de esculturas que mostrem a situação da opressão. Ou seja, não é o teatro em si, é mais expressões, fotografias, pinturas e esculturas, tá certo? Vamos lá, a gente encerrou aqui, tá certo? Eu não vou botar atividade para vocês, o que é que vocês vão fazer? Vou fazer só leitura, tá? Esse aí é o meu presente de Natal para vocês antecipado, tá certo? Vamos lá, só a leitura das páginas 128, 129, 130 e 131, tá bom? A atividade de vocês, leitura. Notem a atividade de vocês. Leitura, página... Eu vou anotar, a Victoria não tá? A Victoria já saiu já, a Victoria? Coloca no Já. chat. Não, ela tá aqui. 120, 100 e quê? Leitura das páginas 128 a 131, tá? 128 a 131. Lembrando, pessoal, que eu já estou terminando esse capítulo, certo? E vou passar a prova parcial. Lembrando também que se a quarentena escolar não acabar até agosto, as provas bimestrais serão online, tá? Serão online. Tá bom? Alguma pergunta? Fale, Ariane. É só leitura mesmo, né? Só leitura, viu? Alguém tem alguma pergunta? Rafael, já vou sair, viu? Tá bom, vá. Tchau, tchau a todos, viu? Podem ir já, estão liberados. Tchau, tchau, tchau. Goodbye, goodbye.